Nem todo julgamento acontece diante de homens. Há um que acontece diante de Deus. Imagine esse momento. Você fecha os olhos pela última vez neste mundo. E quando os abre novamente, está ali, de pé, na presença daquele que conhece cada pensamento seu. À esquerda, uma presença sombria observa em silêncio. À direita, um anjo com olhos de misericórdia permanece firme. E à sua frente, um trono. Não um trono qualquer, mas o trono da verdade, da justiça e da misericórdia eterna. Será que a alma pode ver o próprio julgamento? Será que ela ouve cada palavra, sente cada pensamento que escondeu? E, principalmente, será que ela entende ali, naquele instante, tudo aquilo que passou a vida tentando ignorar? O que acontece com a consciência quando se desprende do corpo? Ela se apaga, ou desperta, ela esquece, ou lembra de tudo com mais clareza do que nunca. Neste vídeo, você vai entrar comigo em uma jornada que vai muito além da imaginação. Vamos atravessar com reverência e coragem um dos maiores mistérios da existência, o julgamento da alma, aquele instante entre a morte e a eternidade, onde não há mais máscaras, só verdade e a presença daquele que tudo vê. Que essa reflexão toque seu coração, não como um medo, mas como um chamado à vida, ao arrependimento e à esperança que vem de um Deus que é justiça, mas também Pai. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal Histórias do Sagrado e compartilhe este vídeo com quem precisa despertar espiritualmente. Há um instante sagrado que nenhum ser humano pode evitar. Não importa o poder, a fama, a riqueza ou a fragilidade. Todos, um dia, chegarão à soleira invisível que separa o tempo da eternidade. E nesse momento, silencioso, irreversível e solene, algo acontece. O corpo repousa, mas a alma desperta. E o que ela vê, ninguém que voltou conseguiu descrever completamente. A Igreja chama esse momento de juízo particular. Está nos parágrafos 1021 a 1022 do Catecismo da Igreja Católica. Cada alma, ao se separar do corpo, é julgada imediatamente por Cristo, não como um estranho, mas como aquele que a formou desde o ventre. Essa realidade é confirmada por séculos de doutrina, mas também por vozes místicas. Santa Faustina relatou ter visto almas no exato instante de seu julgamento. Algumas envoltas em luz, outras em agonia interior. São João da Cruz falava do raio de luz divina, que, ao tocar a alma, revela tudo o que nela há. São Tomás de Aquino ensina que a alma, ao se desprender, passa a ver com clareza espiritual, pois não está mais obscurecida pela matéria. Ela se vê não como achava que era, mas como realmente é. E diante dela, não está o Deus que imaginava, mas o Deus verdadeiro. Um Deus que ama, mas que também é justiça. Não há tribunal, testemunhas ou advogados. Há apenas a presença de Deus e o reflexo que sua luz projeta na alma. É como um espelho que não pode ser quebrado. Ali não há como fugir da verdade. Tudo o que se fez, o que se quis fazer, o que se recusou a ser, está ali. Até mesmo os pecados esquecidos, as intenções não confessadas, os perdões negados. E junto deles, os gestos de amor mais simples, mais sinceros, que talvez ninguém notou. Mas Deus viu. Porque ali o tempo não existe mais, e tudo o que foi vivido vive-se de novo, com os olhos da eternidade. É um julgamento sem palavras. Não há um diálogo formal. Há um conhecimento direto, um mergulho na própria consciência, como se a alma visse um livro, não escrito com tinta, mas com escolhas. E cada página revela uma verdade, não só o que foi feito, mas o porquê foi feito. Não apenas os pecados, mas o desejo que os alimentou, e também o amor que se tentou viver. Nesse primeiro encontro, não é Deus quem acusa, é a própria alma que, diante da luz divina, reconhece o que carrega.
É um juízo não apenas de atos, mas de intenção, de verdade, de comunhão ou afastamento de Deus. E esse julgamento, embora terrível em sua clareza, não é desprovido de esperança, porque aquele que julga é também aquele que morreu por ela, e cada alma, ao vê-lo, entende o peso de sua liberdade, mas também o mistério da misericórdia. É por isso que os santos tremiam diante da morte, mas não temiam. Eles sabiam que estavam indo ao encontro do justo, mas também do amado, e que nesse instante sagrado, onde tudo é revelado, o amor ainda pode falar. Porque Deus, ao julgar, não olha apenas o que foi, mas tudo o que ainda poderia ter sido salvo, por um sim, por uma lágrima, por um arrependimento sincero. Imagine-se diante de um espelho eterno, mas não um espelho de prata ou vidro, e sim um reflexo puro, feito de luz. Nele não se vê apenas o rosto, mas a alma inteira. Suas escolhas, seus desejos, suas máscaras, tudo está ali. Não há como escapar, nem como se esconder. Esse é o instante em que a consciência humana desperta com clareza total. Uma clareza que jamais experimentamos nesta vida. Jesus disse no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 2, não há nada de oculto que não venha a ser revelado. Essa palavra não é apenas uma profecia, é uma realidade espiritual. Quando a alma se apresenta diante de Deus, todos os véus caem. O pecado não se esconde mais atrás de justificativas, e as virtudes não dependem mais do aplauso dos homens. Cada intenção se ilumina com nitidez, e a verdade se impõe, não como condenação, mas como revelação. Santos e místicos descreveram esse momento como um relâmpago da verdade, um clarão interior que dura um segundo, mas contém a eternidade. A alma não apenas vê o que fez, ela sente. Sente as consequências de suas escolhas nos outros. Sente a dor que causou, como se a estivesse vivendo de novo. E sente também o consolo que ofereceu, a paz que espalhou, mesmo sem perceber. É um juízo feito de memória viva, onde o bem ecoa e o mal pesa. Esse peso não vem de fora, vem de dentro, porque a alma, feita à imagem de Deus, reconhece o quanto se afastou dele. E isso por si só já é um sofrimento, mas também é uma chance. Porque quem vê a própria verdade com humildade, abre espaço para a misericórdia. E essa luz que revela também cura. Se houver arrependimento sincero, a verdade não será o fim, será o começo da salvação. E você já parou para pensar? Se sua alma fosse hoje revelada em plenitude, o que veria? Qual gesto oculto se tornaria brilho? E qual palavra não dita ecoaria como ausência? Talvez o julgamento da alma não seja um ato punitivo, mas uma grande purificação, um batismo de fogo e luz, para que só o que for eterno permaneça. Se a luz da verdade tocou algo em você, escreva apenas: Senhor, dá-me um coração puro. Que cada comentário seja um clamor silencioso diante do trono divino. Há algo que Deus jamais tira de nós, mesmo no instante do julgamento: a liberdade, porque é nela que se revela o amor verdadeiro, ou sua recusa. Cada alma, ao deixar o corpo, carrega em si o rastro de suas escolhas. Escolhas que pareceram pequenas, mas moldaram o eterno. O Catecismo da Igreja, nos parágrafos 1854 até 1864, explica com precisão: existe o pecado mortal, que destrói a caridade no coração, e o pecado venial, que enfraquece, mas não rompe a amizade com Deus. Na hora do juízo, essa distinção se torna luz, porque não se trata apenas de atos, mas da qualidade do amor vivido. O pecado mortal, quando consciente e deliberado, representa uma rejeição direta da graça. É como virar o rosto diante de uma mãe que chora. É dizer não ao Deus que estende a mão. Já o pecado venial
É como poeira no coração. Não destrói a estrada, mas a obscurece. E pode, com o tempo, levar à indiferença espiritual. Nesse julgamento silencioso, a alma não apenas vê o que fez, ela sente o que poderia ter sido, sente a força que recebeu e não usou, sente o tempo que desperdiçou, o amor que recusou, a verdade que abafou por conveniência. Mas também reconhece os pequenos gestos de fidelidade, o perdão difícil, o sim doloroso, a renúncia escondida. Porque o livre-arbítrio não grava só quedas. Ele registra também os passos que subiram, mesmo em meio à escuridão. E tudo isso se apresenta diante do justo juiz, não para humilhar, mas para mostrar o que realmente se escolheu. Porque o céu não é um prêmio, é uma consequência. E o inferno não é uma vingança, é o reflexo de uma liberdade endurecida. Por isso, no juízo particular, o grande mistério não é a punição, mas a revelação daquilo que o coração amou acima de tudo. Pois no fim, seremos julgados pelo amor. Há pecados que o mundo condena com dureza, mas que Deus, em sua infinita sabedoria, julga com compaixão. Porque Ele não vê apenas o ato exterior, vê a raiz, o sofrimento, a história oculta. Quantas vezes o desespero se disfarça de erro? Quantas escolhas trágicas nascem de uma alma profundamente ferida? O Catecismo da Igreja, nos parágrafos 2282 até 2283, trata com reverência do suicídio. Mesmo sendo uma falta grave, a Igreja reconhece que há casos em que o sofrimento psíquico pode reduzir ou até anular a responsabilidade moral. Deus vê o que ninguém vê. Esse princípio se estende a tantos outros pecados que carregam dor em sua origem. A culpa cega, a ignorância involuntária, o trauma que paralisa. Tudo isso é conhecido por aquele que sonda corações. O Salmo 138 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. A alma, ao se apresentar diante de Deus, sente esse olhar. Um olhar que não acusa, mas penetra. E ali, o que parecia condenação pode ser acolhimento. O que parecia escuridão pode ser uma dor não compreendida. Isso não elimina a verdade, mas revela uma justiça maior que a humana. Uma justiça que leva em conta o invisível. Por isso, o julgamento da alma não é uma matemática de erros e acertos, é um encontro com a própria essência, diante da luz de Deus. E essa luz, ao iluminar a intenção, revela o que o exterior muitas vezes ocultou. Sim, Deus é justo, mas sua justiça é feita com olhos de Pai. É por isso que não devemos julgar apressadamente. A alma que caiu pode ter chorado em silêncio por anos. O coração que se afastou pode ter amado Deus, mesmo sem saber nomeá-lo. E o que parecia perdido pode, no instante final, ter sido salvo. Porque o arrependimento, ainda que tardio, é ouvido. A conversão, mesmo na agonia, é acolhida. E o amor, mesmo imperfeito, é lembrado. Deus conhece as intenções e julga com verdade e misericórdia. Se você crê que Deus enxerga o que ninguém vê, repita em silêncio, como quem reza: o Senhor vê o coração. E que essa frase escrita com fé seja uma semente de esperança para muitas almas que já se julgaram perdidas. E se uma alma, mesmo após uma vida distante, se voltasse para Deus no último instante? Essa pergunta não é nova. Desde os primeiros séculos, a Igreja testemunha a possibilidade real de uma conversão final, um arrependimento sincero, mesmo nos segundos antes da morte. O Catecismo, no parágrafo 1037, afirma: a Igreja reza para que ninguém se perca e para que todos possam acolher, até o último instante, o chamado de Deus. Não se trata de ilusão, mas de mistério. Um mistério onde a misericórdia atua no mais íntimo da alma, às vezes de forma invisível aos olhos humanos. Há relatos comoventes.
como o do bom ladrão crucificado ao lado de Cristo. Em seu último respiro, ele disse: "Lembra-te de mim, Senhor." E ali, naquele instante de dor e humildade, ouviu: "Hoje estarás comigo no paraíso." Quantas almas, esquecidas pelo mundo, encontraram abrigo nesse olhar final de Jesus? Quantas lágrimas silenciosas, vertidas no leito da morte, foram colhidas como pérolas eternas? A misericórdia não conhece relógio. Ela age no tempo de Deus, e Ele conhece cada batida de arrependimento. Isso não é justificativa para viver na indiferença, mas é consolo para quem teme que tenha sido tarde demais. Deus não se alegra com a condenação de ninguém. Ele busca até o último suspiro, e se encontra uma brecha, entra, como a luz que invade uma casa escura por uma fresta na janela. Basta uma abertura e o amor penetra. É por isso que as orações pelos moribundos são tão preciosas. Elas cercam a alma de luz, mesmo quando tudo parece perdido. Elas pedem por aquele sim final, aquele gesto interior que ninguém vê, mas que o céu inteiro reconhece. E quando uma alma, mesmo ferida, pronuncia um sim a Deus, mesmo que sem palavras, o céu inteiro se inclina. E se você crê que até o último segundo o amor pode vencer, escreva com fé, como quem intercede: "Ainda há tempo para a luz." Talvez essas palavras sejam um sopro de esperança para alguém que neste momento pensa em desistir. No limiar entre o tempo e a eternidade, a alma não está sozinha. Mesmo nos instantes mais silenciosos da morte, há presenças celestes em torno dela. A Igreja sempre ensinou que os anjos acompanham cada ser humano desde o nascimento. Mas é na hora da morte que eles mais se fazem próximos. O Catecismo, nos parágrafos 329 até 336, afirma: "Os anjos são servidores e mensageiros de Deus, presentes na história da salvação e na vida de cada fiel. E muitos santos viram com os olhos da alma aquilo que os nossos olhos terrenos não veem." São Miguel Arcanjo é um dos primeiros a ser chamado. Ele, que combateu o dragão no Apocalipse, agora se apresenta diante da alma como defensor. Não como quem encobre, mas como quem luta pela verdade da alma que serviu a Deus, mesmo que entre quedas. É ele quem, segundo antigas orações da Igreja, conduz as almas fiéis ao paraíso. Santa Gertrudes e Santa Faustina narraram visões intensas de anjos que acolhiam os justos no momento da morte. Não como guerreiros, mas como irmãos, com ternura, luz e silêncio. Muitos moribundos, em seus últimos suspiros, descreveram vozes doces, rostos brilhantes e uma paz profunda. Não se trata de alucinação, mas de visita. É o céu que se inclina à terra para buscar os que lhe pertencem. E mesmo os que viveram longe não são deixados sozinhos, porque a alma é sempre valiosa aos olhos de Deus. E o anjo da guarda não a abandona, nem mesmo quando ela se condena. Ele assiste até o fim. E no julgamento permanece ali, em silêncio, como testemunha da história vivida. Os anjos não julgam, mas carregam consigo a memória da fidelidade, das lutas, das quedas e dos recomeços. Eles não falam, mas sua presença diz tudo. Naquele momento solene, eles estão ali, não como espectadores, mas como parte da grande batalha. A alma sente sua presença e talvez, no meio da luz e da verdade, reconheça neles os companheiros invisíveis de toda a sua vida, aqueles que choraram com ela e por ela. E se você acredita que não estamos sozinhos nesta vida, nem na hora da morte, escreva com fé: "São Miguel, combatei por nós." Talvez essa invocação alcance alguém que neste instante precisa sentir que o céu ainda luta por ela. Há um som que não vem de Deus, mas que ecoa no julgamento da alma, é a voz do acusador.
A Sagrada Escritura, no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, o chama assim: o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante de Deus dia e noite. Não se trata de uma presença física, mas espiritual. O demônio não tem o poder de condenar, mas tenta semear a desesperança. Ele relembra o mal, distorce a verdade e sussurra ao coração: você não é digno, é tarde demais. Essa voz não é nova. Ela já agia antes, durante a vida, semeando culpa, orgulho, dúvida, desânimo, mas no momento da morte ela se torna mais sutil e mais cruel, porque tenta apagar o brilho da misericórdia com o peso do desespero. É como uma sombra que se ergue para cobrir a luz, mas a luz sempre vence. A alma que clama por Deus, ainda que ferida, ainda que fraca, é ouvida. O acusador tenta convencer a alma de que ela já está perdida, mas essa não é a voz do Pai. Deus não acusa, ele revela. O demônio, ao contrário, acusa com veneno. Ele quer que a alma se afaste, se envergonhe, se feche. Mas basta um olhar para Cristo e a mentira se dissolve como fumaça diante do vento. Os santos sabiam dessa batalha. São Padre Pio falava de ataques espirituais no leito de morte. Santo Afonso Maria de Ligório dizia que a tentação final era a mais perigosa, não porque fosse mais forte, mas porque podia abalar a esperança. Por isso, rezar pelo momento da morte é uma das maiores caridades. É cercar a alma com luz, para que mesmo diante da voz do acusador, ela escolha escutar a voz que salva. E se você já ouviu essa voz tentando calar sua fé, repita agora com coragem: Cristo é meu juiz e meu salvador. Essa declaração não é uma defesa, é uma consagração, e pode ser o escudo invisível que uma alma precisa no seu último combate. Depois da sombra do acusador, há um olhar, não um olhar humano, feito de julgamento ou frieza, mas um olhar que atravessa o tempo, o pecado, a fragilidade, e vê o Filho. Esse é o olhar de Deus Pai, no instante do juízo particular. Não é um olhar de condenação automática, mas de verdade absoluta, envolta em amor. O Catecismo, nos parágrafos 1846 até 1848, diz que a misericórdia não nega a justiça, mas a transforma desde dentro, como o fogo que purifica o ouro sem destruí-lo. Deus não finge que não viu o pecado, ele o contempla, com as marcas do Cristo em suas mãos. O mesmo Deus que julga é o Deus que perdoa. O mesmo trono que sustenta a verdade é feito de glória, mas também de esperança. No Evangelho de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, está escrito: Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade do Pai, salvar. Mas ele não força, ele espera. A alma, ao ver esse olhar, entende tudo. Ela percebe onde errou, mas também onde foi buscada, sabe onde se perdeu, mas também onde foi encontrada, porque o Pai, mesmo quando o filho fugia, preparava a casa, a túnica, o anel. Ele nunca deixou de esperar. E se houver arrependimento verdadeiro, ainda que silencioso, ainda que tardio, o abraço do Pai não falha. Ele é mais rápido que a condenação. É isso que torna o juízo de Deus tão diferente dos juízos humanos. Aqui, julgamos por aparência. Lá, ele julga pelo centro da alma. Aqui, exigimos perfeição. Lá, ele procura amor sincero. Porque Deus não se encanta com obras vistosas, mas se comove com um coração contrito. O que é quebrado, ele não despreza. Talvez esse olhar já tenha te alcançado, mesmo que você não tenha percebido. Se você deseja ser visto por ele, não com medo, mas com fé, diga agora, como quem reza: Pai, não escondo mais nada. E que essa frase seja a tua oferta mais verdadeira diante do trono da misericórdia. Quando tudo é revelado,
o amor vivido, o mal escolhido, a verdade interior. A alma compreende, sem que alguém lhe diga, ela sabe para onde vai. Não porque escolheu de forma simples, como quem assina um papel, mas porque sua vida inteira foi uma resposta. E agora, colhe o fruto da liberdade que Deus jamais tirou. O Catecismo, entre os parágrafos 1030 até 1037, afirma com clareza: céu, purgatório ou inferno são destinos possíveis, mas também espirituais. Refletem o estado final da alma diante do amor. O céu não é um prêmio, é um estado de comunhão perfeita com Deus, reservado àqueles que morreram em graça. O purgatório é uma purificação para as almas salvas que ainda precisam ser curadas. E o inferno é o afastamento total de Deus, escolhido livremente por quem rejeitou o amor até o fim. Não é Deus quem empurra alguém para fora. É a própria alma que, ao recusar a luz, não suporta sua presença. Ela se fecha, e essa é sua condenação. Uma prisão sem grades, mas feita de orgulho não arrependido. No instante do juízo, a alma não contesta. Ela vê e aceita. Com dor ou com paz, com temor ou com esperança, ela reconhece o que plantou e o que colheu. Mas mesmo aí, o mistério da misericórdia pode surpreender, porque há almas que viveram no erro, mas morreram com um sim escondido. E há outras que pareciam justas, mas jamais amaram de verdade. O olhar de Deus vê o que a aparência não mostra. O purgatório, embora muitas vezes esquecido, é uma prova do amor de Deus. Ele não nega o céu a quem não está pronto. Ele prepara. A alma que vai ao purgatório sabe que foi salva, mas deseja ser purificada, como quem toma banho antes do banquete. E essa dor é santa, porque nela há esperança. É o sofrimento de quem ama e anseia pela união plena. Já o céu não pode ser descrito. São Paulo disse que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu o que Deus preparou, mas quem lá entra nunca mais chora. Porque a alma, enfim, vê Deus face a face e descansa no amor que buscou a vida inteira, mesmo sem saber. E a pergunta que não quer calar: e se fosse hoje? Feche os olhos por um momento e imagine que hoje foi o último dia. Sem aviso, sem tempo de preparar nada, o tempo terminou. E agora só há silêncio. Você não respira mais, mas sente. Não fala, mas entende. Está diante do trono, diante da verdade, diante de Deus. Não há anjos cantando, nem trombetas ecoando, mas há uma luz. E essa luz mostra tudo. Cada escolha, cada desvio, cada momento de amor ou de orgulho. Você reconhece os rostos que feriu e os que ajudou, talvez sem perceber. E ouve dentro de si uma pergunta que ecoa como um trovão suave: o que você fez com o amor que te dei? Talvez você tente justificar, mas na presença daquele que tudo vê, não há argumento. Só o que é, só o que foi. Ali, a alma entende que a vida foi um tempo de decisão e que agora a escolha já foi feita. Não pelas palavras finais, mas pelos desejos constantes, pelos hábitos escondidos, pelos silêncios, pelos pecados não confessados, ou pelas lágrimas de arrependimento sincero. A alma, diante de Deus, não espera aplausos. Ela anseia por misericórdia. E é nesse momento que muitos percebem: tudo poderia ter sido diferente. Uma confissão feita com o coração, uma missa acolhida com fé, uma oração feita mesmo sem vontade, teriam mudado tudo. Mas o que fazer agora se fosse hoje? Se esse julgamento que parece distante fosse já? Você está pronto? Seus pecados estão lavados? Seu coração ainda resiste ao chamado de Deus? Ou você é como aquele servo da parábola que dormia, achando que o Senhor tardava a voltar? Mas ele veio e encontrou a lâmpada apagada. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Está no livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19.
Não é uma sugestão, é um clamor do céu. A vida eterna começa agora, na decisão de amar, de renunciar ao pecado, de perdoar, de voltar para Deus. Enquanto há tempo, ainda há esperança. E se essas palavras acenderam em você uma chama, mesmo pequena, mesmo frágil, então diga com fé, como quem se entrega: escolho a vida com Deus. Escreva isso, torne público esse sim interior e inscreva-se no canal Histórias do Sagrado. Porque aqui, cada vídeo não é apenas uma história, é um sussurro da eternidade chamando o teu nome.